Louvado para todos sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, amigos, estamos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Aula de número 56, Palavra Poderosa. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra do nosso Senhor. Esta aula é parte integrante de um curso de Teologia Básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomando numa introdução que está na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Entendemos que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação do Evangelho. Quando ouvimos o Evangelho, a nossa fé se fortalece em Deus, porque passamos a dar crédito na palavra de Deus. Estamos falando sobre o tema Posição em Cristo 1, e fazendo uma abordagem sobre o centro da vontade de Deus. E a nossa pergunta é: você quer estar no centro da vontade de Deus? Então eu te convido a caminharmos juntos, a perseverarmos nesse projeto de conhecimento da palavra do nosso Senhor. Nós estamos falando nesse assunto sobre a pena de morte, a pena capital. E já abordamos sobre asfixia, sobre fogueira, esmagamento por elefante, morte por 1000 cortes, sobre decapitação, sobre desmembramento, afogamento, cadeira elétrica, desangrado, fuzilamento e sobre garrote vil. E agora retomamos falando sobre a guilhotina. A guilhotina é um instrumento utilizado para aplicar a pena de morte por decapitação. O aparelho é constituído de uma grande armação reta, aproximadamente 4 metros de altura, a qual é suspensa uma lâmpada ou uma lâmina losangular pesada de cerca de 40 quilos. A lâmina é guiada à parte superior da amarração por uma corda e fica mantida no alto até que a cabeça do condenado seja colocada sobre uma barra que a impede de se mover. Em seguida, a corda é liberada e a lâmina cai de uma distância mais ou menos de 2 metros e 30 centímetros, seccionando o pescoço da vítima, e as medidas do peso que estamos indicando são os das normas francesas. Foi o médico francês Joseph Ignace Guillotin, que viveu entre 1738 e 1814, que sugeriu o uso desse aparelho na aplicação da pena de morte. Guillotin considerava esse método de execução mais humano do que o enforcamento ou a decapitação com o machado, por exemplo. Na realidade, a agonia do enforcado podia ser longa e certas decapitações a machado não cumpriam o seu papel no primeiro golpe, o que aumentava consideravelmente o sofrimento da vítima. Guillotin estimava que instantaneidade na punição era a condição necessária e absoluta de uma morte decente. Mas não foi ele o inventor desse aparelho de cortar cabeças, usado muitos séculos antes. Guillotin, na verdade, apenas sugeriu sua volta na Revolução Francesa como eficiente método de execução humana.
O aparelho serviu para decapitar 2.794 pessoas, inimigos da Revolução em Paris. No primeiro projeto da guilhotina, havia uma lâmina horizontal. Foi o Dr. Louis, célebre cirurgião da época, que preconizou, em um relatório entregue em 7 de março de 1792, a construção de um aparelho à lâmina oblíqua, única maneira de matar todos os condenados com certeza e rapidez, o que era impossível com uma lâmina horizontal. Calcula-se que aproximadamente 15.000 vítimas da guilhotina entre 1792 e 1799. No período do terror, constataram-se 40.000 mortes na guilhotina. Podemos relatar alguns casos de pessoas guilhotinadas, célebres, na França. No dia 25 de abril de 1792, o operário Nicolas Jacques Pelletier foi o primeiro condenado à guilhotina. No dia 21 de janeiro de 1793, Louis XVI, ex-rei da França. No dia 16 de outubro de 1793, Maria Antonieta da Áustria, ex-rainha da França. No dia 5 de abril de 1794, Jorge Jacques Danton e Pederreira. No dia 8 de maio de 1794, Lavoisier, químico francês, considerado o criador da química moderna. No dia 17 de julho de 1794, as carmelitas de Compiègne. No dia 28 de julho de 1794, 10 Remidor do ano 2, Maximilien de Robespierre. No dia 25 de fevereiro de 1922, Henri Désiré Landau Mois, assassino de 10 mulheres e de um menino. No dia 17 de junho de 1939, Eugène Wendemer, assassino de 6 pessoas, última execução pública na França. No dia 25 de maio de 1946, Marcel Petit, assassino de pelo menos 27 pessoas. Em novembro de 1972, execução de Claude Buffet e Roger Bontemps por sequestro seguido de assassinato dos sequestradores. No dia 28 de julho de 1976, execução de Christian Ranucci, acusado de matar uma criança. No dia 10 de setembro de 1977, em Marsella, última execução a de Amilda de Jadoub, pela tortura seguida de assassinato de uma mulher de 21 anos. Essas 3 últimas execuções contribuíram a pôr um fim à pena de morte na França, que foi abolida em 1981 pela Assembleia Nacional sob proposta de François Mitterrand e Robert Badinter. Em particular, a de Christian Ranucci, pois certos elementos sugeriam que ele fosse talvez inocente do crime pelo qual o havia condenado, o havia acusado e condenado, Outro método de pena de morte, nós temos a câmara de gás, que é um dos suportes utilizados pela justiça para execução de condenados à morte. Surgiu nos Estados Unidos da América
em 1924, criada pelo major do Exército D.A. Turner, ou por sugestão do médico toxicologista Albert Chestivsky, inspirado no uso de gases tóxicos durante a Primeira Guerra Mundial. A ideia original era saturar a cela do condenado com gases tóxicos enquanto ele dormia, sem prévio aviso, evidentemente. A ideia não se mostrou viável. O primeiro condenado a morrer, a ser executado na câmara de gás, foi o chinês de nome Ji Jong, no estado norte-americano de Nevada, em 1924. Na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial, essas câmaras eram muito solicitadas em campos de extermínio,